Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider. Eu sou o Matheus Braga e hoje, bom, gente, acho que não tem muito pra onde fugir, né? Japão e Brasil, 16 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026. O caminho que a gente não queria, obviamente, como amantes aqui do Japão, do futebol japonês, da cultura japonesa, mas também como brasileiros. Então, nosso coração, pelo menos o meu, bem dividido na próxima segunda-feira a partir das 2 horas da tarde. Mas você, provavelmente, que está chegando nesse vídeo porque quer saber como que o Brasil vai enfrentar o Japão, o que o Brasil pode esperar da seleção japonesa, te convido a conhecer aqui o nosso canal, a J-League Insider, tem as nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo também, e nós somos os parceiros oficiais do canal GOAT na transmissão da J-League aqui para o Brasil, o campeonato japonês de futebol, que vai voltar a partir da primeira semana de agosto, agora na temporada de calendário europeu, né? Começando agora em agosto e terminando só em junho, julho de 2027. Convido você a conhecer o nosso trabalho, o nosso projeto nas redes sociais e também acompanhar aqui as transmissões do canal GOAT. Obviamente também se inscrever no canal, né? Deixar o seu like e mandar para os amigos também. Bom, rapaziada, se você não conhece ainda a seleção japonesa, esse vídeo é para isso, né? A seleção japonesa, ou Samurais Azuis, Samurai Blue, como são conhecidos, eles jogam num 3-4-2-1, acho que isso é o mais importante de ser falado, né? O Hajime Moriyasu, que é o treinador da seleção, tá no comando desde o final da Copa de 2018, ele nesse ciclo, principalmente, começou a adaptar esse 3-4-2-1, que é uma formação que ele usou bastante no seu período no Sanfrecce Hiroshima, clube japonês, onde ele conquistou 3 campeonatos japoneses de 2012 até 2015, ele só perdeu 2014. Ele ganhou 2012, 2013 e 2015, os 3 únicos campeonatos japoneses, as 3 únicas J-Leagues do Sanfrecce Hiroshima. Depois ele acaba assumindo a seleção japonesa. Nesse ciclo são 40 jogos, né, antes da Copa do Mundo, né, antes do primeiro jogo contra a Holanda, são 40 jogos, 31 vitórias, né? Isso que é o mais impressionante. A seleção japonesa foi uma das seleções, se não a que mais venceu no ciclo de 2022 a 2026, embora não tenha ganhado a Copa da Ásia, né? Caiu nas quartas de final para o Irã com um gol nos acréscimos, mas ali a gente deixa um pouco à parte, era uma seleção que estava ainda em construção. O próprio Zion Suzuki, por exemplo, ainda muito jovem, ainda inexperiente, no seu primeiro ano de futebol europeu, no Sint-Truidens da Bélgica ainda, cometeu muitas falhas, então realmente a Copa da Ásia foi um ponto à parte nessa trajetória do Japão. Mas ao longo do ciclo, por exemplo, o Japão foi vencendo o Brasil, foi vencendo Inglaterra, foi vencendo a Alemanha, né? Esse tipo de jogo que o Japão está se acostumando a vencer. E o Hajime Moriyasu, o treinador da seleção, ele tem um estilo muito camaleão, né? Como diria meu amigo Lucas Faraldo, um estilo muito camaleônico, né? Porque quando o Japão enfrenta seleções maiores do que si, né? Seleções com grandes jogadores, com grandes nomes, com um estilo de jogo de mais posse, como é o caso, por exemplo, do Brasil, da Alemanha, da Espanha, o Japão tende a jogar mais recuado, num bloco mais baixo, uma linha média, se dá pra gente dizer assim, com todos os jogadores fazendo uma marcação mais por zona do que individual. Então todos os jogadores sabendo o seu papel dentro do campo, aonde eles precisam estar. E, por exemplo, no último jogo, Japão e Suécia, né, empate em 1-1, o Viktor Gyökeres, o centroavante do Arsenal e da seleção sueca, ele mesmo detalhou e falou que a seleção japonesa, os jogadores japoneses, eles parecem controlados por controle remoto, né? Todos ali sabem o que eles precisam fazer, parecia que todos eles já tinham noção do que precisava ser feito antes mesmo da Suécia estar com a bola. O que é uma grande verdade, né? O Hajime Moriyasu, ele treina bastante essa seleção para justamente saber o que fazer mesmo quando você tá sem a bola, né? E acho que essa foi uma das grandes forças do Japão ao longo do ciclo e que a gente viu também em prática contra a Holanda e também contra a Suécia. Quando a gente pega o jogo contra a Holanda também, como um grande exemplo, a maior interação de passes do campo foi a troca de passes entre os dois zagueiros
da seleção da Holanda, o Van Dijk e o Van Hecke, né? Foram mais de 50 passes trocados só entre os dois, seja do Van Dijk pro Van Hecke, seja do Van Hecke pro Van Dijk. Então mostra a dificuldade que esse tipo de time, né, essas seleções, tem de conseguir construir verticalmente contra o Japão, né? É uma linha baixa, os dois alas, que embora sejam meias de origem, né, no caso do time titular, eles acabam recuando como laterais, formando uma linha de 5 e apertando demais, principalmente as jogadas pelos lados, né, com o zagueiro mais aberto e com o ala também chegando para marcar. Muitas vezes um dos volantes sai para fazer essa cobertura também, então sempre 2 ou 3 jogadores fazendo essa marcação. Quando a gente para olhar o estilo de jogo que o Brasil vem adotando nos últimos jogos sob o comando do Carlo Ancelotti, a gente vê que o Vinícius, por exemplo, pode ter uma grande dificuldade pelo lado esquerdo, né? E teve essa dificuldade no jogo contra o Japão em outubro do ano passado, né? Que embora o Japão e o Brasil tivessem com escalações totalmente diferentes das que vão entrar em campo na segunda-feira, o Japão ele tem uma ideia de jogo muito clara e mesmo sendo a linha de zaga reserva, né, não sendo Tomiyasu, Itakura e Hiroki Ito, sendo no caso Junosuke Suzuki, Watanabe e Taniguchi, toda a seleção japonesa sabe o que precisa fazer e deu bastante trabalho para o Vinícius nesse jogo de outubro. O camisa 7 brasileiro deve ter um pouco mais de dificuldade também nessa partida, assim como o Ryan talvez tenha do outro lado, né? Uma vantagem da seleção brasileira é que o Matheus Cunha, por exemplo, que é quem deve fazer a função de camisa 9, ele joga mais como um falso 9, né? Não como um centroavante de natureza. Então ele pode abrir espaços na linha japonesa para que Vinícius e Ryan consigam fazer essa infiltração, ou até mesmo Lucas Paquetá ou o Bruno Guimarães também, que conseguem fazer essa infiltração nos espaços abertos pelo camisa 9. Muito provavelmente ele vai tentar puxar o líbero, né? Aquele zagueiro central da seleção japonesa, seja o Itakura, seja o Taniguchi. Os dois eles podem realmente fazer essa função de seguir o Matheus Cunha ao longo do campo, né? E aí acho que o Matheus vai conseguir criar esses espaços para que a seleção brasileira consiga atacar de forma mais incisiva essa linha japonesa. Inclusive foi assim que os 2 gols do amistoso lá em outubro do ano passado acabaram saindo. Lembro inclusive que o primeiro foi um baita gol da seleção brasileira, embora eu tenha feito a brincadeira, né, no Twitter que faz tempo que a gente não vê a seleção com uma jogada tão bem trabalhada. A seleção do Ancelotti tem trabalhado bem essas triangulações e a infiltração do PH, lateral do Vasco, foi o que conseguiu, né, fez o Brasil conseguir furar esse primeiro bloqueio japonês. Claro que o Brasil também vai ter uma dificuldade de ter o Zion Suzuki, né? O Zion, que é um grande goleiro, tá no Parma, sendo monitorado por clubes como Manchester United, como Bayern de Munique, como Aston Villa também. Então vai ter a dificuldade de parar no Zion, que foi muito bem nas 3 primeiras rodadas, né? Acabou sendo vazado em 2 jogos, mas, por exemplo, um gol do Van Dijk que não tinha como defender, um gol do Summerville que não tinha como defender, e um gol que, embora ele tenha reagido um pouco tarde demais, eu não jogo culpa 100% nele, porque tinha alguns, 2 ou 3 jogadores, 2 japoneses e um sueco na frente dele, então eu entendo essa demora na reação do Zion, mas ao longo do tempo o Zion Suzuki foi se mostrando um goleiro muito confiável. Deixando de falar de defesa, vamos falar do momento ofensivo da seleção japonesa. O Japão, como eu falei no começo do vídeo, joga num 3-4-2-1 e é um estilo de jogo muito móvel. Quando tá com a bola, a seleção japonesa procura criar bolsões de espaços dentro do campo, né? Com vários jogadores, às vezes 4 ou 5 jogadores, com uma movimentação do ala, do zagueiro pelo lado, do ponta, né? Do meia armador e de um dos volantes ou até mesmo do próprio centroavante. No gol contra a seleção sueca, por exemplo, é o Ayase Ueda saindo da área para rolar a bola para o Doan fazendo essa infiltração e aí o Doan conseguir, no espaço que o Ayase gera, na infiltração do Maeda, fazer o passe para o gol do Japão. Então, esses bolsões geralmente são criados para que o Japão consiga trocar a bola rápido e tentar confundir o adversário com essa movimentação. Nem sempre o Japão vai ser uma equipe muito parada. Os zagueiros pelos lados, no caso, pensando no time titular,
Tomiyasu na direita, Hiroki Ito na esquerda, eles às vezes podem virar alas, para os alas, Doan e Nakamura virarem meias, para os meias, Maeda e Junya Ito, por exemplo, virarem atacantes ao lado do Ayase, que pode voltar um pouquinho para ser um terceiro meia e abrir esse espaço para infiltração do mesmo jeito que a gente falou que o Matheus Cunha pode fazer pelo lado da seleção brasileira. E a gente viu isso em alguns jogos, inclusive no jogo contra o Brasil, né? O segundo gol, se eu não estou enganado, a saída do Ayase e essa movimentação faz com que a defesa da seleção brasileira fique estabanada e o Keto Nakamura, vindo da extrema esquerda, consegue fazer essa infiltração e pegar a zaga brasileira completamente desprevenida, né? Porque tava todo mundo corrigindo a marcação um do outro, o ala pela esquerda conseguiu fazer essa infiltração. E não se desacostumem, é completamente normal que os alas também vão parar dentro da área. Ontem, eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte de Japão e Suécia. Ontem, o Sugawara, por exemplo, mesmo sendo lateral de origem, atuando pela ala direita, ele chegou muitas vezes ao ataque da seleção japonesa, finalizando, aparecendo. Então, o Japão ele consegue atacar muito bem com 6 jogadores e defender com 6, 7 jogadores, né? A depender do meio de campo a ser escalado, eu acredito que talvez seja Daichi Kamada e Kaishu Sano, né, os dois volantes, a gente vai ver uma participação ofensiva muito maior, obviamente, do Kamada, que é um meia de origem que tá jogando mais de segundo volante e é um armador propriamente dito, já tem 2 gols na Copa do Mundo, aparece bastante também dentro da área, mas isso não significa que o Kaishu Sano vai ficar só parado como um volante também não. Ele se movimenta bastante, se marca, acompanha os jogadores e também participa do momento ofensivo. Tal qual o Altanaka, que foi quem jogou contra a seleção da Suécia. O camisa 7 estava presente por todo o campo, marcando, aparecendo, finalizando, fazendo linha de passe, armando, chamando o jogo para ele. Então o Japão tem essa movimentação também pelo meio que é bem legal de analisar, né? Como eu falei, são 2 estilos ali que o Moriyasu tem, às vezes um de posse de bola, às vezes de uma marcação alta e às vezes, como a gente deve ver contra o Brasil, um estilo mais recuado, deixando o Brasil ficar um pouco com a bola e quando o Brasil errar, né, nessa saída de bola, o Japão se aproveitar disso e se aproveitar da velocidade. Um ponto positivo para a seleção japonesa, né, é a presença do Danilo e do Douglas, né, os 2 laterais da seleção brasileira que devem ser os titulares na segunda-feira, porque embora eles estejam atacando mais na Copa do Mundo, eles são mais defensivos. Então talvez o Carlo Ancelotti já esteja de olho em como o Japão está jogando para já deixar Danilo e Douglas mais preparados para ficarem na marcação do Doan e do Nakamura. Mas muitas vezes eles vão acabar se perdendo porque provavelmente Junya Ito e o Kamada ou o Daisen Maeda vão acabar aparecendo pelas alas também. Então o Brasil vai ter que tomar muito cuidado com essa marcação. 2 dos 3 gols japoneses no amistoso saíram de erros da zaga brasileira, seja de erro de passe, como no caso do primeiro, o gol do Minamino, e seja de erro de marcação, no caso, o segundo gol, o gol do Keto Nakamura. Então o Brasil vai ter que estar com uma defesa muito bem postada e muito bem centralizada, né? Muito bem concentrada ao longo do jogo. E, de novo, não adianta o Brasil tentar marcar em linha alta a seleção japonesa, porque o Japão consegue protelar assim, o momento de ataque. Não vai adiantar marcar todo mundo em cima, linha alta, porque o Japão vai conseguir fazer um passe quebra-linhas e vai pegar a zaga brasileira desprevenida. E com esse passe quebra-linhas do Japão, a zaga brasileira, se tiver muito adiantada, como vocês já sabem, vai acabar deixando Maeda, Ayase ou até mesmo Doan, esses jogadores mais ofensivos da seleção japonesa, na cara do gol. Mas também não dá para marcar em linha baixa, porque se você dá campo para o Japão pensar, pode ser também que saia uma jogada trabalhada e um passe quebra-linhas, como a gente viu, por exemplo, no jogo contra a Suécia nessa terceira rodada. Então, a solução para o Brasil é uma marcação mais mesclada. Quando dá para adiantar, adianta, mas ainda assim reforça para não ter esse passe quebra-linhas. Se você joga um pouco mais recuado, você precisa pelo menos fazer uma pressão ao ponto que o Japão esteja dentro do seu campo. Não deixe os jogadores japoneses pensarem e trabalharem essa movimentação, porque muito provavelmente quando o Japão tiver a bola e não for um contra-ataque em velocidade com esse passe
quebra-linhas que a gente falou, a seleção japonesa vai estar trabalhando essa movimentação para tentar enganar a marcação brasileira. Seja tirando o Casemiro dessa função de um terceiro zagueiro, assim, né, de um defensor mais central, seja tentando tirar os zagueiros mais pelos lados, o Magalhães e o Marquinhos, ou até mesmo os laterais, o Danilo e o Douglas também, para ajudarem nessa marcação. O Brasil vai ter que estar muito focado, porque a seleção japonesa sabe o que tem que fazer e sabe o que precisa ser feito. É um jogo muito difícil, acho que o Brasil ainda entra como favorito, fato, deve vencer o jogo, né? Dentro da normalidade, obviamente o Brasil deve vencer o jogo, mas não é a moleza que também está muita gente pensando. O Japão é uma equipe muito qualificada, muito organizada, e o seu treinador, o Hajime Moriyasu, é muito fã também do futebol brasileiro e analisa equipes como ninguém. Ele sabe encontrar os pontos fracos das equipes adversárias e sabe criar padrões para que essas equipes sejam vencidas. Lembrando, né, na Copa passada, venceu a Alemanha, venceu a Espanha, no ciclo venceu a Alemanha de novo, goleou a Alemanha, né, no caso, venceu o Brasil, venceu a Inglaterra, então o Japão muito bem preparado ao longo desse ciclo de 31 vitórias em 40 jogos, né, então não vai ser essa moleza toda. Né? Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais como funciona essa seleção japonesa, como pensa o Hajime Moriyasu, e a gente vai ver na segunda-feira o que vai acontecer. Eu vou ficar metade feliz, metade triste, independentemente do resultado, né? Obviamente a gente queria que Japão e Brasil chegassem o mais longe possível, mas uma das duas, infelizmente, pelo destino, vai acabar saindo fora antes. Fico no aguardo então do seu comentário aqui embaixo, o que você acha, o que espera a seleção brasileira na próxima segunda-feira, né? A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez eu lembro, se você está chegando nesse canal agora, considere se inscrever. A gente fala sempre de cultura japonesa, de futebol japonês, e agora no segundo semestre, com a volta da J-League, a gente vai estar cobrindo a fundo o campeonato japonês, a Liga dos Campeões da Ásia, tudo sobre o futebol japonês, e obviamente você também vai me encontrar nas transmissões da J-League lá no canal GOAT. Eu fico no seu aguardo, é muito legal ter você com a gente, tá bom? Vou ficando por aqui, valeu e até mais.